É isso aí. Bom, mas Claudinho já é passado na nossa história, um passado que nem aconteceu. E Arthur, tem mais um caso aí de jogador que pode sair, que agora é a vez do Rony. Mais uma vez o Rony, Arthur, tá fora do jogo, não foi relacionado. O Fluminense está com negociação adiantada com o jogador mais uma vez. 1.200.000 na mão, é quase 180 mil a menos do que o Rony recebe hoje, mas tem as luvas e tudo mais. E o Fluminense deu o prazo até amanhã para que o Rony responda. Para você, já era fim de ciclo, Rony já é água passada também na Ponte do Verdão, hein, Arthur? Cara, para vocês verem como todo esse caso do Rony, ele é mal conduzido, né? De uma forma assim que é absurda para mim. O Rony, na minha concepção, é um jogador hoje que todo mundo, ou a maior parte, né? Todo mundo é generalizar, mas grande parte dos torcedores não gostam, não querem mais ver usando a camisa, criaram uma antipatia do Rony que eu acho que às Famoso vezes ranço. até o famoso ranço, que para mim às vezes até passa do ponto. Porque se eu falar que eu quero que o Rony fique no Palmeiras porque ele é o camisa 10 que eu espero do Palmeiras, eu tô mentindo. Para mim é fim de ciclo. Mas esse fim de ciclo ele vem se arrastando faz umas 3 temporadas, né? Então já não era mais para o Rony hoje estar usando a camisa do Palmeiras e era para nós lembrarmos talvez do Rony com a lembrança principal de ser um cara que fez parte de um time muito importante para o Palmeiras, que ganhou 2 Libertadores só por cima, né? Falando por cima, inclusive dando passe em final de uma delas. Mas hoje o que a gente tem do Rony é como se fosse uma sarna que não sai, que coça, que atrapalha, que enche o saco e que não era para ter essa visão sobre ele. Então, acho que sobre tudo isso, tudo que nós temos em relação ao Rony foi extremamente mal conduzido, até pelos próprios empresários, né, que reforçam isso do salário, de querer ganhar mais, e que tudo bem, é o direito dele. Não é o erro principal, não é do Rony de receber mais de 1 milhão do Palmeiras, é do Palmeiras pagar mais de 1 milhão para o Rony. Então, querendo ou não, tendo 2 anos de contrato, quem decide se sai ou não pelo salário que quiser é o atleta, porque afinal é direito dele continuar recebendo o que está proposto sobre contrato. Mas falando sobre o que eu acho e o que eu queria que acontecesse, era que essa história virasse, que a página virasse logo, que o Rony aceitasse a proposta do Fluminense, que fosse embora, que fosse viver um novo capítulo, que fosse ter oportunidades em outro lugar, que fosse ser importante para outro clube, como já foi muito importante para o Palmeiras, porque se hoje nós falamos sobre a falta de um camisa 9, vamos lembrar que durante muito tempo quem supriu ela foi o Rony, com falta de técnica, com falta de habilidade nesse sentido, mas quem supriu ela foi o Rony. Então, até por isso que eu falo que nós, torcedores, não deveríamos ter essa visão do Rony tão ruim. Mas eu compreendo e entendo todo mundo que tem, até porque ninguém mais aguenta ver o Rony com a camisa do Palmeiras. Então, eu espero que essa negociação termine, essa novela acabe com desfecho positivo para ambos os clubes, porque se livrar do Rony nesse momento é ótimo para o Palmeiras, mas... Exatamente, o Palmeiras perdeu o timing do Rony, né? Lá em 22, quando ele foi bem na Libertadores. Eu já fui um defensor do Rony pelo que ele já entregou. Os números dele são absurdos no Palmeiras para um atacante que não é centroavante de origem, né? Enfim, mas é muito óbvio para todo mundo que o Rony nunca foi um suprassumo do futebol e o Palmeiras perdeu a chance de vender. E aí a gente volta lá no tempo para lembrar que ele renovou por 2 vezes com o Palmeiras, né? Exato. Com essa história de que receberia proposta e o Abel com aquele jeito de não querer que os heróis, né, saíssem. Eu sou muito contra isso, cara, porque assim, a gente tem é difícil você medir idolatria e tudo mais, mas assim, o jogador ele é muito bem pago para fazer o trabalho dele, e ninguém é contratado em nenhum lugar, seja um atendente de balcão de lanchonete, um jogador de futebol, ninguém é contratado para fazer o serviço mal feito, né? E, enfim, o dele foi muito bem feito, mas a gratidão ao Palmeiras ela existe pela emoção, paixão, mas ele foi muito bem remunerado para isso, né? O ciclo dele já acabou faz tempo, né? Não tem muito o que discutir sobre isso. Sim, mas o grande problema é que até 2022 o aproveitamento do Rony era bom, né? Ele passa 2023 mal, né?
piora em 2024, e o pior para mim, para todos os palmeirenses, é que em 2024, querendo ou não, o Palmeiras criou muitas oportunidades, principalmente por conta do Estevão, né? O Palmeiras era o time que mais finalizava em quase todas as competições, se não todas. Era o time que mais criava, que a bola mais assim passava na frente do gol. E aí nós tivemos um baixíssimo aproveitamento de todos que tentaram ali atuar na centroavância, digamos assim. Né? Então, Rony, Flaco, todo mundo, né? E aí acabou que 2023 e 2024 pesaram mais para o Rony, né, do que para outros jogadores. O Rony também, assim, a incompetência da diretoria em trazer esse tal desse 9, de trazer um atacante ali de beirada com melhor qualidade, a esperança também que o Dudu trazia para essa diretoria, né? Claro, teve a lesão, tudo mais, isso foi postergando a saída uma possível saída do Rony, mas agora acho que não dá mais, né, Filipinho? E com alívio que a saída do Rony, e aí falando também de negócio financeiramente, o alívio que a Folha vai ter no Palmeiras com a saída de um jogador que ganha lá na casa de 1.400.000 por mês, vai ser um absurdo. Você consegue trazer alguém de um nível muito melhor para ganhar esse salário, né? Chegou num salário que ele nunca correspondeu a ter dentro de campo. Né? E de novo, não é culpa do Rony. Não é culpa dele. O problema dele, é alguém jamais oferecer isso. Ele não entregou, colocou uma arma na cabeça da diretoria do Palmeiras e falou, me dá esse contrato. Não, teve as propostas que nunca chegaram, mas... Mas aí é o empresário dele fazendo o trabalho dele, né? Valorizando o jogador, valorizando o salário que ele tem que fazer. Não julgo isso. O que eu julgo é a questão do Palmeiras. O Palmeiras super valorizou um jogador que tecnicamente todo mundo sabe que não tinha para entregar nesse nível. É um jogador muito esforçado, não pode reclamar. Talvez ele seja uma pessoa maravilhosa, mas como jogador de futebol é decepcionante. É DJ também, né? DJ também, mas como jogador profissional é decepcionante. É triste ver o Rony em campo nos últimos 2 anos, é deprimente. Sim. É uma coisa que quando você vê, você já se desanima por si só. É um jogador que perde gols. Não é que ele perde qualquer tipo de gol, ele perde gol fácil, absolutamente fácil. Esse é o problema. O que antes era uma empolgação da torcida, que era a bicicleta até ele fazer o primeiro gol, agora virou um martírio, né? Exato. Irritação. Bicicleta rasteira é difícil. O ego dele fala mais alto do que o coletivo, porque quando ele tem que pensar no coletivo, ou em dar uma cabeçada, buscar uma assistência, ou tentar até colocar a bola no chão, ele tenta uma bicicleta de onde for. E cabeçada no chão. Exato, e essas coisas vão desgastando. Sem contar, né, Brunão, que o externo dele fala muito, né? A carreira do Rony, quem gere a carreira dele, gerencia de uma maneira muito ruim, principalmente a forma de se comunicar. Né? Exatamente. Para mim, acho que a cena que marca esse fim de ciclo é o dia em que ele não desce para o vestiário lá, né? E, enfim, fora o problema que isso pode gerar dentro do elenco.